vamos lá. Vamos lá. Então, para medir, eu vou colocar meu transferidor sobre o ângulo, obedecendo às seguintes regras. Centro do transferidor, vocês estão vendo aqui sobre o vértice A. E a linha de fé, nós falamos sobre todos os elementos de um transferidor. Então, o centro sobre o vértice e a linha de fé sobre um dos lados. E aí eu vou olhar aqui, ó, a abertura. Ah, mas professor, tem contagem no sentido... Quem olhou aquele videozinho de como medir ângulo, observa que vai falar que há contagem tanto no sentido horário como no sentido horário. E aí, como é que eu vou saber qual é a medida correta? A medida correta, você vai observar que esse ângulo daqui é um ângulo agudo. Ele tem uma abertura menor do que 90 graus. Então, não tem cabimento eu dizer que esse ângulo mede mais do que 100 graus, como está aqui as medidas de baixo no meu transferidor. Então, se você observar, ele está entre 40 e 50. Está aqui, ó. Eu digo que ele está no meio, exatamente, não é isso? Portanto, eu tenho um ângulo BAC de 45 graus. Vamos ver o outro ângulo. O outro ângulo já é obtuso. Vou fazer a mesma regra, tá vendo? Vou alinhar o centro do meu transferidor no vértice do ângulo e a outra parte, um dos lados dele, eu vou colocar sobre a linha de fé no transferidor. E aí, aqui eu já tenho que a abertura dele é maior do que 90 graus. É lógico, eu estou vendo aqui, ó, 160 e 100 e aqui embaixo um pouquinho abaixo de 20. Eu não vou dizer que esse ângulo tem 20, ou aliás 19 graus, porque ele é obtuso, ele é maior do que 90 graus. Então esse ângulo DOB é um ângulo obtuso que mede exatamente 162 graus. Já na questão 14, ele quer que a gente construa ângulo usando o par de esquadros. Então, usando o par de esquadros, são dois sempre, ok? O primeiro par de esquadros é esse que vocês vão ver aqui agora, ó. Esse par de esquadros, as medidas dele são essa aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tá vendo? Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus e aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Ele quer um ângulo agudo. Basta eu acompanhar, ó, o raciocínio. Tanto faz eu usar esta ponta de cá que é agudo, que é 30 graus, como essa ponta de cá que é de 60 graus. Então, como é que vai ficar aqui? Deixa eu apagar tudo aqui, para poder sumir. Aqui. Pronto. Eu usei essa abertura daqui, que é a abertura de 60 graus. Então, essa daqui, ó, eu usei a abertura de 60 graus. Já de um ângulo obtuso, eu vou usar um outro esquadro, que é o outro esquadro, ele tem o formato de um triângulo retângulo isósceles. Esse daqui, esse primeiro esquadro que a gente usou para fazer esse ângulo de 60 graus, ele é um triângulo retângulo escaleno. Por quê? Porque ele tem todos os três lados com medidas diferentes. Ok? Olha ele aqui de novo. E esse ângulo daqui é um ângulo de 60 graus que a gente já sabe, que eu usei para poder fazer esse ângulo agudo. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o outro esquadro. E o outro esquadro ele tem uma coisa interessante. Ele é um triângulo retângulo, nesse caso daqui, isósceles. O que é que significa isso? Que ele tem dois lados com medidas iguais. Portanto, ele tem esses dois ângulos também com medidas iguais. E esses dois ângulos, eles medem exatamente 45 graus. E aqui mede 90, não é isso?
Se vocês repararem, eu tenho 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Como eu quero construir um ângulo obtuso maior do que 90 graus, eu vou justamente somar esses dois ângulos aqui, ó, esse de 60 mais esse de 45. 60 mais 45 formou essa abertura aqui, ó, de um ângulo de 105 graus, ó. Deixa eu apagar aqui todos. Então, essa abertura daqui na hora da soma ficou um ângulo de 105 graus. E aqui, eu só usei essa abertura daqui para um ângulo de 60 graus. Nada. Aqui, nessa questão de número 15, eu já vou construir. Então, vou fazer o inverso dessa questão daqui, ó. Dessa questão 13. Na questão 13 eu medi. Nessa questão 15 eu vou construir. Então, olha só. Para construir, a primeira coisa que eu faço é pegar uma régua e fazer uma semi-reta. Uma semi-reta de tamanho qualquer. E eu fiz aí. Eu quero construir um ângulo de 42 graus, aí eu vou lá, vou alinhar o centro. Vai estar assim, vai. Está gravando, Rayana. Eu vou alinhar o centro do transferidor no vértice, que vai ser essa ponta daqui. Tá vendo aí? Alinhei. A partir daí eu vou procurar nesse transferidor onde é que ele está 42 graus. Olha para cá, ó. Ele é um ângulo 42 graus, é um ângulo menor do que 90, portanto ele é um ângulo agudo. Então eu tenho aqui, ó, 10, 20, 30, 40. 40 está bem aqui. 42 ele está dois tracinhos por aqui, então ele está mais ou menos aqui, ó. Aí eu pego, faço um pontinho aqui, tá vendo? E vou fazer com que a minha reta vá nesta direção, tá aí. Então, acabei de construir um ângulo de 42 graus. Então, vou botar aqui, ó, 42 graus. Vou fazer a mesma coisa com outro, só que agora eu quero um de 75 graus. E o processo é o mesmo, ó. Fiz primeiro a semi-reta. Vou colocar o meu transferidor, alinhar sempre, que eu estou falando para vocês, alinhar sempre o centro do meu transferidor e a linha de fé, tá vendo? E a linha de fé. E aí eu vou procurar um ângulo de 75 graus. Então aqui ó, tenho 60, 70, 75 está exatamente no meio. Então eu venho aqui ó, com a ponta do lápis e marco. Eu pego, tiro o transferidor, pego uma régua. Tem alguns transferidores que usam a régua, por isso eu falei para vocês, olha, tanto faz o transferidor de 360 como o de 180. O de 180 é melhor porque às vezes ele tem uma reguinha aqui que você já pode utilizar. E aí, ó, pronto. Acabei de construir um ângulo de 75 graus. Um ângulo obtuso agora, de 160 graus. Vou na mesma ideia. Faço a semi-reta, vou alinhar, vou procurar 160 graus, já que ele é obtuso, ele é maior do que 90, que está aqui, ó. Então, 160 graus, ó, 150, 160, ele está aqui. Marco um pontinho aqui e vou traçar outra semi-reta. Está aí um ângulo obtuso de 160 graus. Agora vem uma coisa interessante, 82 graus e 30 minutos. Professor, não tem essa unidade de medida no transferidor, lógico, não vai aparecer mesmo. Lembra que eu falei para vocês um grau, quem pode me dizer aí, tem quantos minutos? Um grau tem 60 minutos. Então significa que meio grau tem quantos minutos? Muito bem. Então significa que esse 30 minutos é como se eu colocasse assim, ó, 82,5 graus. É a mesma coisa de escrever dessa maneira. Então 82,5 é a mesma coisa que 82 graus e 30 minutos.
para vocês não ficarem perdidos. E aí, professor, como é que eu vou colocar isso daqui, ó? Eu vou fazer da mesma maneira. Vou colocar aqui, vou fazer minha semi-reta, vou colocar meu transferidor, vou procurar o ângulo de 82 graus. Esse 82 graus, e 30 minutos, que eu falei para vocês, olha, ele é a mesma coisa que escrever 82,5. Significa que ele está entre 82 e quem? Isso, ele está exatamente no meio. Então você vai, de todo modo, lógico que o transferidor tem as unidades muito pequenininhas ali, você vai colocar aproximadamente. Então, isso aqui não é aquele negócio que você tem que ser exato na posição. Por quê? Porque essas linhas aqui, ó, são tão juntinhas, você vai colocar o máximo possível que você encontrar entre o 82 e o 83. O 80 está aqui. Ó, tá vendo aqui? 70, 80. Aí eu subo, aí eu conto o tracinho. 81, 82, 83. Ele vai estar entre 82 e 83 no meio. Então, marco um pontinho aqui. E vou justamente subir. Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho meu ângulo de 82 graus e 30 minutos. Esses 3 pontos aqui, ó, quando eu traço a mediatriz, esse ponto ele é chamado de circuncentro. A gente viu na última aula, nas últimas aulas, alguns pontos notáveis que o livro de vocês mostra, que é o incentro, o baricentro e o ortocentro. Aliás, é assunto do teste, né, do simulado. Então, você tem o seguinte, incentro é o encontro das 3 bissetrizes. O baricentro é o encontro das medianas. Então, você vai dizer assim, professor, aqui não é mediana? Não, não é mediana, é mediatriz, é diferente de mediana. Entendeu? E o ortocentro é o encontro das 3 alturas. No caso aqui, o encontro das 3 mediatrizes, ele vai determinar esse ponto aqui, que ele é chamado de circuncentro. Deixa eu escrever bonitinho aqui. Então, ele aqui é o circuncentro. E o que é o circuncentro? É o encontro das 3 mediatrizes. E o circuncentro, gente, ele vai determinar a circunferência circunscrita. Qual é a diferença entre circunferência circunscrita e a circunferência inscrita no lugar do incentro? O incentro no triângulo... Deixa eu colocar aqui uma tela escura. Aí aproveito e já tiro dúvida. O incentro é o encontro das 3 bissetrizes. Então, se eu tenho um triângulo, e aí eu tenho bissetriz, tá vendo? Uma bissetriz aqui, outra bissetriz aqui, e outra bissetriz aqui, eu tenho um ponto de encontro delas, que é o chamado de incentro. E o que é que o incentro determina? Esse aqui é um incentro, vou botar aqui um I. O que é que o incentro determina numa circunferência? Ela determina, no triângulo, ela determina uma circunferência inscrita. Reparou que a diferença entre esse desenho e o outro é que a circunferência no outro estava externo. Então, isso daqui é um incentro. O incentro determina a circunferência inscrita. E ele é formado pelas bissetrizes. Aí vem as perguntas a respeito
dessa questão de número 16. As três mediatrizes se interceptaram? Sim. É isso, elas se interceptaram. Qual é a distância do ponto de interseção das mediatrizes até o vértice A? Ok? Muito bem, as distâncias são as mesmas. E até os outros dois vértices B e C são sempre as mesmas, não é isso? Sim, as distâncias são as mesmas. E ele diz assim, ó, com auxílio do compasso, traça a circunferência. Foi o que eu mostrei lá. A gente traçou a circunferência com o centro no ponto de interseção das mediatrizes, que foi aqui, ó, eu botei o compasso aqui no centro, abri até qualquer um dos vértices e tracei a circunferência. E aí, quem faz isso aí direitinho vai observar que essa circunferência vai passar por cima dos três vértices ao mesmo tempo. Então, observe que AO, OC e OB representam a medida do raio dessa circunferência. O ponto de interseção das mediatrizes é um lugar geométrico? Sim, não é isso? Qual é a justificativa? Pronto, é o centro da circunferência. O centro da circunferência é o lugar geométrico. E na questão 17, é só para traçar a circunferência com auxílio do compasso. Uma é de 5 centímetros e outra de 7 centímetros. Aqui eu não tenho muito o que fazer, não. É só fazer isso daí. E na questão 18, construa as circunferências a seguir. Um arco AB medindo 45 graus. Então aí eu vou ter que pegar o transferidor. Eu vou ter que colocar esse transferidor no centro. Tá vendo aqui? Coloquei no centro. E vou abrir um ângulo de 45 graus. Ó, tá aí. Fiz o primeiro arco de 45 graus. Olha aí ele, tá vendo? Bonitinho. Vou fazer a mesma coisa no outro, só que agora eu tenho um ângulo central de 30 graus. E a gente vai estudar isso agora, o próximo passo. Peguei meu transferidor, coloquei no centro da circunferência. E aí? Eu tenho um ângulo central de 30 graus. Ok? Então, primeiro, o que é um ângulo central? Aquele que nós fizemos aí, foi a última questão do exercício. Um ângulo central é todo ângulo que tem como vértice o centro da circunferência. Então, esse ângulo central aqui, ó, vocês vão observar, o vértice O desse ângulo é o centro da circunferência, ele coincide com o centro da circunferência. E aí temos uma propriedade. Esse arco descrito por este ângulo central, ele vai ter a mesma medida, ó, de tal ângulo. Então dizemos que todo arco de circunferência tem a mesma medida do ângulo central. Então se eu digo assim, olha, vou abrir uma tela aqui em branco. Agora vamos para a parte dos cálculos bonitinho. Eu tenho aqui uma circunferência. De arco AB. Esse arco AB mede 80 graus. E eu digo assim, olha, qual é o valor de x? X é igual à mesma medida em graus do arco AB. Repare que o arco, eu coloco uma linha curva sobre ele. Então, se x tem a mesma medida, por que x tem a mesma medida? Porque x é um ângulo central. E todo ângulo central tem a mesma medida do arco AB. Okay? Do arco referente a ele. Então, qual é o valor de x? X é igual
a 80 graus. Se eu fizer o inverso, eu digo assim, olha, eu tenho aqui 65 graus e eu tenho aqui 2x. Qual é o valor de x? Eu vou fazer justamente o que eu entendo, que o arco ele tem a mesma medida do ângulo central. Então, tenho que dizer que 2x é igual a 65 graus. X vai ser igual a 65. X vai ser igual a 65 dividido por 2, aí vai cair naquela ideia de graus e minutos. Vamos fazer aqui para vocês lembrarem. 65 graus dividido por 2, porque não vai dar uma divisão exata, vai ficar em meio. E aí você tem que entender que meio grau tem quantos minutos mesmo que eu falei? Se 1 grau tem 60, e isso, meio grau tem 30. Então, ó, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para 6, nada. 5 dividido por 2 dá 2, não é isso? 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Sobrou 1 grau. E aí, lembrando que 1 grau tem 60 minutos. E aqui eu terminei. 60 dividido por 2 dá 30. Então, eu tenho 32 graus e 30 minutos. O que é que eu vou chamar a atenção de vocês? O que é que acontece? Professor, se a questão vier aberta e eu colocar 32,5 está correto? Está. Okay? Mas o que eu chamo de atenção a vocês é porque pode ser uma questão de múltipla escolha. E uma questão de múltipla escolha, geralmente eu não coloco essa medida decimal. Eu coloco sempre como os submúltiplos do grau. Entendeu? Bom, perguntas? Vou especificar mais uma coisinha aqui, ó. Uma coisa importante. Quanto é que mede x? Muito bem. X mede 180 graus. Por quê? Isso. Quanto é que mede o arco AB? Por quê? Muito bem, Luna. É só isso que eu quero que vocês saibam. Todo ângulo central tem a mesma medida do arco, e vice-versa. Se esse arco, repara aqui, é o diâmetro, se esse arco é o diâmetro, não. Se o diâmetro é uma corda que vai dividir a circunferência exatamente ao meio, uma circunferência eu tenho 360 graus, então quer dizer que eu tenho duas semicircunferências. Duas semicircunferências, no caso, elas medem 180 graus cada lado. Então, desse lado para cá, eu tenho 180, de cá para cá, eu tenho 180. Então, o ângulo central, que é x, mede também 180 graus. Muito bem. Então, uma semicircunferência mede 180 graus.
Qual é o valor de x? Quanto é que mede um ângulo central, gente? Pergunta fácil. Qual é a medida que eu tenho aí no ângulo central? Isso. Qual é a medida que eu tenho no arco AB? Qual é a relação que a gente tem entre ângulo central e a medida do arco? Isso mesmo, acabou. Para você determinar o valor de x, eu vou fazer justamente essa relação, que o ângulo central é igual à medida do arco referente a ele. Então, eu tenho 2x menos x igual a 120 menos 10. X vai ser igual a 110 graus. Entendeu? Só isso. Perguntas sobre ângulo central? Já entenderam? Ângulo central, ele tem como vértice o centro da circunferência. Pronto. O ângulo central tem a mesma medida do arco e vice-versa. Você só precisa entender essas duas coisinhas. Vamos lá, vamos para a próxima parte. Agora nós vamos para ângulo inscrito. Ângulo inscrito. Vocês estão reparando que agora no ângulo inscrito, o vértice desse ângulo está sobre qualquer ponto da circunferência? Então, ele já não está mais no meio, senão ele seria ângulo central. O ângulo inscrito, ele tem metade da medida do ângulo central ou metade da medida do arco. Então, se eu tenho um arco AB, deixa eu travar aqui a tela, para vocês compreenderem agora. E digo assim, olha a propriedade que eu já estou dizendo. Um ângulo inscrito, ele tem metade da medida do arco correspondente a ele. Então, se eu digo que esse arco BC, ele mede 48 graus, e pergunta assim, olha, qual é a medida do ângulo inscrito A, que é o ângulo que mede x? X vai ser 48 dividido por 2. X vai ser igual a 24 graus. Acabou. O ângulo inscrito tem metade da medida do arco. Ou metade da medida do ângulo central. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer mais um exemplo aqui na tela aqui. Eu tenho aqui uma circunferência. Identifica aí para mim quem é o ângulo central.
Quem é o ângulo central? Isso, o ângulo central é esse ângulo aí. Mede 72 graus. Quem é um ângulo inscrito? É o ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência. Não é isso? O ângulo inscrito é esse ângulo A aí. Então, quanto é que mede esse ângulo A? 2x. Quem é o arco no qual corresponde esse ângulo inscrito? O arco BC. E aí vem uma questão dizendo assim, olha, quanto é que mede o arco BC? Quanto é que mede o ângulo A? O arco BC, o arco, ele tem a mesma medida de quem? Que a gente falou o tempo inteiro aí. A mesma medida do ângulo central, não é isso? Quanto é que mede o ângulo central? Se o ângulo central mede 72 graus, quanto é que mede o arco BC? Pronto. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Não desfoque desse tipo de questão. Você está vendo agora um ângulo inscrito, mas você tem que saber o conceito do anterior que eu acabei de explicar. Ângulo central tem a mesma medida do arco e vice-versa. O ângulo inscrito tem metade da medida do arco. Quem é o ângulo inscrito aí? É o ângulo A. Ele tem metade da medida do arco correspondente a ele, ou metade da medida de quem, que eu falei? Do ângulo central. Então, o que é que eu vou fazer para descobrir o valor de x? Eu vou fazer assim, ó, 2x é igual a metade da medida do ângulo central. Entendeu? Então, 2x vai ser igual a 36. Então, x vai ser igual a 36 dividido por 2. X vai ser igual a quanto? 18 graus. Esse é o valor de x. Mas a pergunta é, quanto mede o ângulo A? 36 graus, muito bem. Para não dizer, o ângulo A mede 18. 18 é o valor de x. O ângulo A é um ângulo inscrito, então ele tem metade dessa medida do arco. Ok? Correspondente a ele, que vai ser de 72 graus. 72 dividido por 2, 36. Perguntas? Eu só estou vendo Luna participando comigo. O restante da sala está tudo calado, eu vou entender como ninguém tem dúvida. Vamos lá. A parte boa é que ângulo de segmento ele tem as mesmas propriedades do ângulo inscrito. O que é que vai acontecer? E qual vai ser a diferença? Como é que eu vou entender agora o ângulo de segmento? O ângulo de segmento ele tem também como vértice um ponto qualquer da circunferência. Mas acontece que esse ângulo de segmento, um dos lados desse ângulo, ele é tangente à circunferência. E a gente estudou esse negócio aí de tangência. Nós vimos que uma reta tangente é uma reta que tem um ponto em comum na circunferência. Então, olha só, essa semirreta AB aqui, ela é tangente à circunferência. Portanto, esse ângulo aqui, o A, é um ângulo de segmento. E o ângulo de segmento ele vai absorver as mesmas propriedades do ângulo inscrito. Ele tem o quê? Metade do arco correspondente a ele, não é isso? Ou metade do ângulo central. Então, ó, já está dizendo aqui, ó, o ângulo de segmento possui metade do arco a ele correspondente. Ou
possui a mesma medida do ângulo central e o dobro da medida do ângulo de segmento a ele correspondente. Vamos lá. Então, temos aqui o seguinte. Vou fazer um desenho aqui. Se eu digo aqui, ó, eu digo que esse arco AC mede 90 graus. Quanto mede o ângulo A? Gente, eu acabei de falar para vocês que ele absorve as mesmas propriedades do ângulo inscrito. O ângulo A, que é um ângulo de segmento, ele tem metade da medida do arco correspondente a ele. Quanto é que mede o ângulo A? (45 graus). Eu acho que tem alguns tentando falar, mas está falhando a voz. Mede 45 graus. Ok? Só isso. Vocês não vão fazer mais nada demais. Aqui está a prova, ó, na questão. Vocês estão vendo aqui? O ângulo de segmento A mede 75 graus. Então, esse arco daqui mede o dobro. Logo, o ângulo de segmento é metade do arco correspondente a ele. Ó. O arco AC mede 150, então o ângulo A mede a metade, 75 graus. Então, se eu tenho esse arco aqui de 150 graus, o ângulo central aqui mede 150 graus, porque o ângulo central tem a mesma medida do arco que acabamos de ver. Então, ele tem o quê? O dobro da medida do ângulo de segmento. E é isso que a gente vai ver. Acabou. Olha aí o desenho que eu acabei de colocar. No caso aqui, ó, só para fazer a letra A. O arco AB aqui, ó, mede 25 graus, não é isso? Então, o arco AMB, eu vou fazer o quê? 360, que é toda a circunferência menos 25, dá quanto? 335. Isso, então o arco AMB, o arco AB mede 25, o arco AMB mede 335, e ele quer mais o quê? O ângulo AOB. O ângulo AOB é o ângulo central nesse caso aqui. E o ângulo central tem a mesma medida do arco, não é isso? Isso. Faz aí os outros. Eu tinha que chamar a atenção nisso porque o livro pecou ali de novo naquela questão ali. É o arco AMB. Ele quer todo o arco que passa por M. Por isso eu estou olhando aqui, quem é esse M, quem é esse M? Foi erro da questão. Ele não identificou que é o arco AMB. E aí, na letra B, quanto é que mede o arco AB? Vamos começar na ordem que eu fiz ali. Pronto. Quanto é que mede o arco AMB? Isso. E quanto é que mede o ângulo AOB? Pronto. Esse é fácil. Passou ali uma reta passando pelo centro da circunferência, dividiu a circunferência em dois ângulos de 180 graus. E no caso da letra C, quanto é que mede o arco AB? Isso.
Quanto é que mede agora o arco AMB? Isso, que é 360 menos 90, 270. E quanto é que mede o ângulo AOB? 90 graus, muito bem. O arco aqui, ó. O arco BC. Ele diz que o arco BC mede 4x mais 30. Tá vendo? E o ângulo inscrito, x mais 20. O que é que eu tenho que fazer para descobrir aí o valor de x? O ângulo inscrito tem metade da medida do arco correspondente a ele. Como é que eu coloco isso aqui? Alberson, Guilherme, Sara. Ficou sem mic, Alberson. As Saras. E aí, me diz aí. Justamente, isso. Agora, me diz aí como é que eu devo anotar isso aqui, como é que eu devo colocar isso aqui em linguagem matemática. É só escrever do jeito que você falou aqui, que esse ângulo A é metade dessa medida de cá. Como é que eu escrevo isso aqui? É só fazer isso, gente. X mais 20. Isso. A gente não tem erro. Aí você vai dizer, professor, como é que eu vou dividir por 2 isso daqui? Nunca faça dividir, nunca divida por partes aqui, ó. Não faça isso aqui, ó, dividir 4x por 2 para ficar 2x e 30 por 2 para ficar 15. Nunca, gente. Por favor, viu? Nesse caso aqui você vai fazer o quê? Aplicar o cruz credo, ó. Tá vendo? Então vai fazer uma distributiva. 2 vezes x, 2x. Não é isso? Deixa eu começar por lá, porque lá tem tem as maiores incógnitas. 4x mais 30 vezes 1 dá 4x mais 30. Igual 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 20, 40. Então nós temos que 4x menos 2x é igual a 40 menos 30. E aí eu vou resolvendo a equação. 2x é igual a 10, dividido por 2, não é isso? X é igual a 5 graus. Lá, temos aqui o seguinte, olha só. Esse ângulo BAC, que ele já disse que é um ângulo de segmento, e nós temos que a propriedade do ângulo de segmento é, ele tem metade da medida do ângulo central ou do arco correspondente a ele. Se vocês bem repararem, esse lado aqui do ângulo AC, ele vai cortar a circunferência exatamente no meio. Ele é o que? Um diâmetro. Significa que o arco AC mede quanto? Me diz aí quanto é que mede o arco AC. Gente, o arco AC é diâmetro, 180 graus. O arco AC mede 180 graus. Então significa que o ângulo de segmento, que é esse ângulo aqui que mede x mais 32 graus, ele tem a metade desse arco aqui, ó. Então significa que x mais 32 é igual a metade tudo bem, Juan? A metade do arco.
Aqui eu posso dividir. Não precisa fazer o 2 vezes x vezes 32. Então, x mais 32 é igual a 90. Então, x vai ser igual a 32, desculpe-me, 90 menos 32. Que dá quantos graus? 58 graus. Então, como é que se classificam as linhas poligonais? As linhas simples, okay, que são os segmentos que se interceptam apenas pelas suas extremidades. Ela pode ser aberta ou fechada. E a linha entrelaçada, okay, quando pelo menos um de seus segmentos intercepta outro segmento em um ponto diferente das extremidades. Então, você tem aqui entrelaçadas. Eu tenho a entrelaçada aberta e a entrelaçada fechada quando ela encerra a sua imagem poligonal em um dos seus vértices, em uma das suas pontas, das suas extremidades. São nessas linhas que nos baseamos para definir polígono. Trata-se de uma figura geométrica plana que tem como contorno uma linha poligonal simples fechada. Essa figura pode ser côncava ou convexa. Então, gente, uma coisa importante: circunferência não é polígono. Porque tem linha curva. Para ser polígono, ele tem que ser segmento de reta, não pode ser curvo. E essas linhas, esses segmentos poligonais, eles podem ser formados de linha simples, aberta ou fechada, ou linha entrelaçada, também aberta ou fechada. Então, só deixando bem claro, circunferência não é polígono. E aí temos o seguinte: como é que eu vou definir que um polígono ele é côncavo ou convexo? É bem simples. Se eu traçar dois pontos dentro de um polígono, lembre-se que polígono não é linha poligonal, ele tem que ser fechado, ok? Tem que ser uma linha poligonal fechada e simples. Nós temos o seguinte aqui. Se eu traçar dois pontos dentro de um polígono qualquer, seja ele um polígono, um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, como você está vendo aqui nesse desenho, e eu unir esses dois pontos, ao unir esses dois pontos, eu faço um segmento de reta, e esse segmento de reta não vai se interceptar com nenhum dos lados desse polígono, ele é chamado de polígono convexo. Já o côncavo, eu posso fazer vários aqui, como tem o caso desse GH. Eu tracei aqui e não cortou um dos lados, mas em um breve momento, em qualquer momento, se você fizer dois pontos, ele pode cruzar os lados de tal polígono. Aí ele passa a se chamar polígono côncavo. Um exemplo de polígono côncavo são as bandeirolas de São João, não é isso? E convexo, qualquer outro polígono que a gente conheça. Triângulo, quadrilátero, pentágono. E em relação aos polígonos, eles podem ser chamados polígonos regulares, ok? E não regulares. No caso daqui, esse polígono côncavo aqui, ele não é regular. O que significa regular? Regular é todo polígono convexo que tem todos os lados e ângulos, ok, com mesma medida. Então, ele é chamado de equilátero e equiângulo. Aí você vai dizer, mas professor, só o triângulo é equilátero? Todos os polígonos regulares, eles são equiláteros e equiângulos. Ok? Então, o que é que a gente vai acontecer? O triângulo equilátero, ele tem os três ângulos
de 60 graus e 3 lados com medidas iguais. O quadrado, ele tem os 4 ângulos de 90 graus e 4 lados com medidas iguais. A partir do pentágono, para ele ser considerado regular, eu tenho que chamá-lo de regular. Além de ser chamado de regular, eu tenho que observar se os lados têm a mesma medida e se os ângulos também são. Mas como é que eu vou encontrar a medida desses ângulos? Basta você fazer o seguinte. Esses ângulos aqui, para eu saber quanto é que mede cada ângulo interno do hexágono, eu vou pegar 360 e dividir pelo número de lados que ele tem. Então, se você fizer aí 360 dividido por 6, vai dar o quê? Desculpe, não é isso não. Erro gravíssimo. Eu não vou pegar pelo lado. Eu tenho uma formulazinha que eu não vou nem explicar para vocês aqui agora, porque vai ser a próxima etapa. Eu tenho uma fórmula para poder determinar quanto é que vai medir cada ângulo interno de qualquer polígono, que é a chamada SI. A gente vai ver lá, que é n menos 2 vezes 180. E aí a gente vai determinar quanto é que mede cada ângulo. Ok? Deixa eu ver aqui. E aí temos umas questões que são bastante simples. Se vocês perceberem, eu saltei as páginas onde tinham construções, que a gente não tem como construir esses polígonos. E eu queria que vocês fossem lá para a página 64. E na página 64 a gente já começa assim, olha, classifique os polígonos a seguir como convexos ou côncavos. A letra A, ele é o quê? Um polígono, ele é um convexo, não é isso? A letra B, ele é o quê? Côncavo. É assim, é normal mesmo. Só lembrando, por que côncavo? Porque se eu fizer um ponto aqui, e um outro ponto aqui, e eu unir esses dois pontos, ele vai cortar os lados, tá vendo? Então, portanto, ele é côncavo. Letra C, ele é o quê? Convexo. Letra D, ele é o quê? Côncavo. Muito bem. Questão de número 23. Ele diz assim, classifique cada linha poligonal a seguir em entrelaçada, okay, ou simples, abertas ou fechadas. Então, se for entrelaçada, você vai dizer se é simples ou fechada, ou aberta ou fechada. A mesma coisa, se for uma linha poligonal simples, você vai dizer se é aberta ou fechada. No caso da letra A, ele é o quê? Muito bem, simples e aberta. Na letra B, ele é o quê? Correto. Na letra C, temos o quê? Simples e fechada. Na letra D, isso mesmo, entrelaçada e aberta. E na questão 24, na imagem a seguir, há dois triângulos equiláteros e um quadrado. Lembrando, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais e os ângulos também internos iguais. E o quadrado, ele também tem os 3 ângulos iguais e os lados também com a mesma medida. Então, ele é equiângulo e equilátero. O primeiro triângulo tem 36 centímetros de perímetro. E o segundo tem o perímetro igual à quarta parte do perímetro do quadrado. Já o quadrado tem o lado medindo o dobro do lado do primeiro triângulo. Calcule a medida do lado de cada figura. Vamos começar aqui pelo lado do triângulo da figura 1. Ele está dizendo que o perímetro, gente, é 36, não é isso? Se o triângulo tem 3 lados, eu vou dividir por 3. E aí eu vou saber qual é o perímetro. Então, 36 dividido por 3, desculpe, perímetro não, o lado, mede 12 centímetros. Já encontrei o lado da figura 1. E aí ele diz o seguinte, vamos lá, cadê?
E o segundo tem o perímetro igual à quarta parte do perímetro do quadrado. Primeiro eu vou ter que encontrar o perímetro do quadrado. Figura 3, que é o lado do quadrado. Ele diz que o lado do quadrado é o quê? Mede o dobro do lado do primeiro triângulo. Então, 2 vezes 12, 24. Então, lado, já encontrei 12 centímetros do triângulo, do primeiro triângulo, 24 centímetros do lado do quadrado. E ele diz que o quê? Cadê? O segundo tem o perímetro igual à quarta parte do perímetro do quadrado. Qual é o perímetro do quadrado, já que ele tem lado 24? Pronto. Então, 96 centímetros dividido por 4 dá o quê? Que eu vou dividir por 3, não é isso? Então tá aqui, ó. Esse 96 tem perímetro, como ele diz que é a quarta parte, eu vou dividir, e aí eu vou dividir encontrando 24, 24 dividido por 3 dá 8 centímetros. Tá aí. Encontrei os 3 lados das 3 figuras que estão aí. Ele diz assim, ó, você deve ter percebido que todo polígono regular tem um centro que também é o centro da circunferência que passa pelos seus vértices. A partir do centro desse polígono, podemos traçar, no caso aqui dessa questão, o que é que acontece? Ele traçou uma circunferência pelos vértices, então esse ponto aí é um ponto, tá vendo? De encontro das mediatrizes. Então ele é um circuncentro. Esse circuncentro, lembra que ele vai determinar a circunferência circunscrita que eu falei há pouco na questão anterior? Bom, então vamos lá. O que é que ele está dizendo nessa questão? Só para lembrar para vocês o que era essa circunferência circunscrita aí. A partir do centro desses polígonos, podemos traçar ângulos congruentes, cujos lados são semirretas que servem de apoio para os raios da circunferência. Cada um desses ângulos é chamado de ângulo central. A gente já estudou isso daí. Calcule a medida do ângulo central do arco correspondente, assinalado nas imagens a seguir. Bora lá. Esse x é um ângulo central. Se repara aí que ele está dividindo a circunferência em 3 partes iguais. Tá vendo? Que são esses arcos aqui, ó, AC, o CB e o AB. Então esse x aqui, ó, ele é um ângulo central. O ângulo central tem a mesma medida desse arco daqui. Mas aí você vai se perguntar, professor, qual é a medida então desse arco? Quem é que pode me explicar como é que eu posso determinar aí a medida desse arco? Acho que tem alguém tentando falar e não está conseguindo. Não sei. Só ouço alguém murmurando. Sim, gente, como é que eu posso fazer? É simples. Olha só. Eu vou fazer essa letra A, mas vou pedir que vocês façam a letra B sozinhos. Ok? Repare que uma circunferência tem quantos graus? 360, não é isso? Se aquele é um triângulo equilátero, significa que esses pontos aqui, A, B e C, eles dividiram essa circunferência igualmente. Então, quer dizer que eles dividiram a circunferência em 3 partes iguais. Então, quer dizer que esse x aqui, que é um ângulo central, que tem a mesma medida desse arco, vai ser o quê? 360, e isso dividido por 3. X é igual a 120 graus. O que é que ele quer mais nessa questão?
o arco AB, não é isso? Correspondente a ele. Quanto é que mede o arco AB? Isso mesmo. É só lembrar que o ângulo central e o arco correspondente a ele têm a mesma medida. 90 graus também. Tá aí, ó. E o arco AB, ou CD, tanto faz, mede 90 graus, que todos os arcos aí têm a mesma medida. E no caso da letra C, isso, eu vou pegar o ângulo 360 dividido por 6, o x, que é o ângulo central, mede 60 graus, e o arco AB mede também 60 graus. Eles são congruentes. Olha direitinho, são isósceles. O que é que significa isósceles? Ele possui um par de lados congruentes, não é isso? Repare que ele disse que o triângulo é equilátero e o hexágono é regular. Se o hexágono é regular, esse lado tem a mesma medida que esse tem a mesma medida que esse a mesma medida que esse. Logo, se você reparar, esse x aqui que é ângulo central, esse lado tem a mesma medida que esse tem a mesma medida que esse. Então, eu posso dizer que eles são isósceles? Sim, não é isso? Eles são isósceles. E eles são congruentes? São congruentes. Então, todos são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Tá aí. Aí, a partir de agora, eu vou travar aqui que eu vou calcular. Ele quer os valores de x, y, z e t em graus. Vamos observar o seguinte. Aliás, deixe-me voltar aqui. Descartar. Para poder apagar aqueles riscos. Pronto. Ele quer os valores de x, y e t. X é ângulo central. Significa aqui que eu posso ter uma circunferência circunscrita. A gente já calculou o ângulo central de um hexágono escrito, não foi isso? Então a gente vai fazer o quê? Ó, o x, ele é ângulo central num triângulo, é dividido por 3. Mede 120 graus. E aí a gente tem o quê? Z ou y, tanto faz. Esse y aqui, já que a gente percebeu que são todos triângulos isósceles e congruentes pelo caso lado, lado, repare que esse vértice daqui é esse mesmo daqui, ó. Esse vértice O é o mesmo vértice C, então ele tem o mesmo ângulo x e y. X e y são iguais. X é igual a y. Portanto, y também mede 120 graus. Outra coisa também importante. Se ele é um triângulo isósceles, aqui também mede 120 graus. Esse aqui mede Z também. Esses dois ângulos medem igualmente, porque os ângulos de mesma base de um triângulo isósceles, okay, têm a mesma medida. Então, Z mais 120, que é aquele ângulo ali, ó, que nós já sabemos que é o mesmo ângulo de x, a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, 2z vai ser igual a 180 menos 120. 2z vai ser igual a 60 graus. 60 dividido por 2. Z é 30 graus. Falta qual letra a gente encontrar? T. Cadê a letra T? Ali. Repare que essa letra T aqui, ó, é a mesma letra Z nesse triângulo de cá que a gente já sabe que são todos congruentes. Qual é a medida de T? Isso. Z é igual a T, que também mede 30 graus. Tá aí, descobrimos todas as letras.
Tem uma simetria por reflexão no eixo DB. E por fim, os triângulos DOB e DOF são simétricos? Sim, também. Temos a simetria por rotação de 120 graus, nesse caso.